culturalmente quadrinhos é ligado a alguma coisa infantil ou menor, ou as pessoas não compreendem muito quadrinho aqui. Aqui no Brasil, você pergunta quadrinho, todo mundo pensa na Mônica, pensa nos super-heróis, né? Essa é um preconceito que se deve exatamente a essa, vamos dizer, a essa ligação entre as revistas de histórias em quadrinhos e o público infanto-juvenil. Tem um preconceito absurdo no Brasil, muito forte. É geralmente pessoa que realmente não conhece, sabe? Não dá importância. Por quê? Porque envolve desenho. Às vezes as pessoas que acham que desenho é coisa de criança, já relacionam com desenho animado, aí já vem a primeira imagem que vem, são geralmente coisas da Disney ou Pernalonga e Patolino. Então fica essa imagem, sabe? Um homem que tem poder de grudar na parede igual o Homem-Aranha. Isso é ridículo, sabe? Já fica com esse pensamento na cabeça. Não busca saber sobre o que trata essa história, sabe? Eu acho que tem dois extremos nesse tipo de linguagem. De um lado, o quadrinho virtuoso, que poderia ser o Juquinho, assim, determinados trabalhos dele, não os infantis, que é aquele desenho limpo, bonito, né, que tem um primor estético. Esse é um tipo de quadrinho que eu acho que pode ser aproximado à noção de arte. O quadrinho é muito complexo para quem faz, né? Você tem que ter uma pequena noção de muitas coisas, desde figurino, cenário, enquadramento, até a parte narrativa de como contar uma história, de como dividir uma história em texto e imagem. É uma coisa muito complexa que é muito desvalorizada. Eu tenho como referenciais que eu respeito assim, muito alguns quadrinhos como do Mutarelli, que é um quadrinista paulista, que trabalha e batalha pelo quadrinho mais artístico. Não sei se ele diria isso. Quando eu fazia quadrinhos, eu gostava de pensar que não era arte, eu pensava que era um artesanato. Produzido no Brasil, de autores brasileiros, assim, eu conheço a Grafite, assim, que tem essa tentativa, né, de trazer temas que não sejam preconfeccionados, enlatados, óbvios, né, de estar sempre buscando questões novas. Eu gosto muito do trabalho do Moebius. Você tem, o quadrinho europeu é um exemplo que você tem uma grande expressão artística munida de um grande conteúdo informativo, uma boa história com a arte bela. Gosto muito de Saint Seiya, que no Brasil é conhecido como Cavaleiros do Zodíaco, de Masami Kurumada. Também leio quadrinhos de Alex Ross, um dos criadores do Homem-Aranha. Também leio quadrinhos de outros super-heróis, tipo Batman, Lanterna Verde. Imagino quadrinhos como uma coisa artística e que pode sim falar do que quer que seja. Tem muita gente nova que a única forma de desenvolver o trabalho é publicando e eles não conseguem publicar. Então, isso eu acho triste, não ter espaço para quem está começando. Precisava dar um jeito de investir nesse pessoal. Tem muita gente muito boa, muito talentosa. Eu vim em Belo Horizonte, o trabalho do menino, que eu falei para ele depois, eu fiquei 3 noites sem dormir, porque o trabalho dele era melhor do que o meu, era um dos melhores que eu já vi. E ele não consegue publicar porque ele não tem nome. Nenhuma editora vai bancar um álbum de alguém que nunca publicou nada. O Art Spiegelman, né, ele fez esse retrato da Segunda Guerra, retratando os hebreus como ratos e os alemães como gatos, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no Maus é o desenho do Art Spiegelman. Ele é extremamente simples, mas exatamente por isso ele dá uma aula de quadrinhos. Ele explica muita coisa que nos filmes e outros livros sobre o Holocausto a gente nunca tinha percebido, assim. Pelo menos eu nunca tinha entendido tanto como a guerra como foi
porque quando eu li esse livro, assim, Maus, eu entendi várias coisas e é um jeito agradável de você ler, porque é pelo ponto de vista do pai dele, que é meio neurótico, assim, já é bem judeu mesmo. E vai contando a história. Acho que é bem interessante. É um conjunto harmonioso de roteiro e desenho. É isso que essa sintonia me impressionou muito. Porque ele conta nesse livro a história como os pais dele sobreviveram no Holocausto. Exatamente. Né? Então, o interessante é porque aqui ele fala, por exemplo, sobre um evento histórico de suma importância, né? Que ainda não tinha sido visto sobre quadrinhos. Ele discute muito a metalinguagem. Você acha que o público está preparado para esse tipo de quadrinho que foge desse... Não muito. É um público muito específico, mas no Brasil eu acho que é igual ao público literário, é uma minoria. E as pessoas têm que abrir um pouco mais a cabeça para esse tipo de coisa. Né? Não adianta a gente ficar falando, se ela não quiser ouvir. Você acha que o quadrinho poderia ser tratado mais como coisa séria do que é hoje, principalmente no Brasil? Uai, espero que não. Acho que tem uma coisa legal do quadrinho que é também de não levar a sério demais. Claro que pode falar de coisas sérias, ser levado muito a sério, mas acho que ele tem que manter essa coisa lúdica, assim.